Graça e paz, amados do Senhor Jesus. Quero convidá-los neste momento a meditarmos na preciosa palavra de Deus, nos textos, na primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 6, do verso 11 a 12, que diz assim: Você, porém, homem de Deus, fuja de tudo isso, busque a justiça, a piedade, a fé, o amor, a perseverança e a mansidão. Combata o bom combate da fé, tome posse da vida eterna, para a qual você foi chamado e fez a boa confissão na presença de muitas testemunhas. Quero com esse texto iniciar um estudo de 7 deveres diários da vida de um cristão. Nestes momentos difíceis que estamos vivendo, muitos cristãos tinham apenas o hábito de meditar na palavra do Senhor quando estava na sua congregação. É importante percebermos que nestes momentos difíceis que estamos vivendo, precisamos manter acesa a chama do Espírito Santo em nossos corações. Para que isso seja possível, é importante guardarmos os nossos corações de todo o mal e não deixar que o Espírito Santo de Deus esfrie em nossas vidas. Para que possamos manter acesa a chama do Espírito Santo, precisamos observar alguns comportamentos que não podem ser deixados de lado. O texto que nós lemos foi escrito para um jovem chamado Timóteo. Mas quem foi Timóteo? Timóteo foi um jovem companheiro e auxiliar ministerial de Paulo, o mais querido e o mais dedicado junto a Paulo nos seus afazeres ministeriais. Porém, como todo jovem, não tinha a experiência devida para conduzir o corpo de Cristo. Paulo solicita a Timóteo que permaneça mais um tempo em Éfeso, pois a igreja em Éfeso estava passando por um momento difícil. Havia vários falsos profetas introduzindo dentro da igreja o legalismo, o asceticismo e o gnosticismo. Talvez muitos desses nomes não lhe seja hoje familiar, mas podemos ver dentro das igrejas o legalismo, o gnosticismo e o asceticismo como parte doutrinária de muitas das nossas igrejas, e muitos dos nossos comportamentos sendo influenciados por essas linhas filosóficas. O legalismo era introduzido pelos judeus como parte da observância imposta aos irmãos da igreja, sendo estes os defensores da observância da lei, da observância da guarda do sábado, da observância de alguns preceitos da velha aliança, o que não tem mais vigência nenhuma para a nova aliança que estamos vivendo, que é a aliança da graça. O gnosticismo, também propagado pelos judeus, era a ideia de que só eles detinham o conhecimento completo da salvação. Portanto, era necessário que buscassem neles o refrigério e a solução para a vida eterna. Da mesma forma, também havia o asceticismo. O asceticismo era a doutrina da disciplina do corpo para que você pudesse alcançar a vida eterna, para que você pudesse alcançar a salvação. Todos esses preceitos estavam sendo fomentados dentro da igreja de Éfeso, e Paulo começa a combater isso de forma dura, veemente. Logo no primeiro capítulo, ele já fala sobre esse tipo de legalidade, chamando de fábulas fantasiosas, e traz o nome de 2 pessoas, desses falsos mestres, que estavam introduzindo isso na igreja: Emineu e Alexandre. Paulo então diz: eu vou entregá-los a Satanás pelo mal que estão fazendo. Podemos observar que ao longo dos séculos, o secularismo também entrou dentro das igrejas, e os cristãos, por não terem o hábito de meditar na palavra de Deus cotidianamente, acabam aceitando a legalidade e o legalismo do pecado, bem como o secularismo, como sendo parte de uma doutrina bíblica, o que não faz parte. Você não pode observar a parte do legalismo, em que a observância dos preceitos antigos da lei façam parte da nova aliança. Também, da mesma forma, não precisa buscar o misticismo, o gnosticismo,
algo que seja sobrenatural para fazer com que a sua fé siga adiante. Isso também é errado. O asceticismo. O homem busca, através da sua disciplina corporal, encontrar o caminho para a salvação. A salvação só encontramos em Jesus, porque ela é uma dádiva que nos foi concedida sem esforço humano. É o próprio Deus que age em nosso favor, nos dando a salvação. O que precisamos fazer é estender as nossas mãos e buscar e aceitar Jesus de todo o nosso coração, para que possamos alcançar nele e somente nele o caminho para a vida eterna. Paulo instrui Timóteo sobre como deveria tratar os falsos mestres que estavam contando histórias fabulosas e introduzindo doutrinas falsas na igreja. E uma das coisas que precisamos observar é que estamos cercados do mal de todos os lados. Se a nossa mente, o nosso coração não estiver voltado para as coisas espirituais, para as coisas que vêm de cima, com certeza sucumbiremos na fé, pois tudo isso nos parecerá aprazíveis e aceitáveis. Sendo Deus, o nosso Senhor Jesus, santo, não há outra forma de agradá-lo, a não ser buscando a santidade, pelo qual, sem ela, não veremos a Deus. Portanto, de forma sintética, separei 7 dos procedimentos diários de uma vida cristã. E o primeiro tópico que nós vamos estudar neste momento está relacionado a alegrar-se sempre, orar e ser grato. O primeiro tópico que um cristão precisa ter na sua mente de vida cotidiana é estar sempre alegre, orar o tempo todo e ser grato. 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 16, diz assim: alegrem-se sempre. É uma ordem, é um imperativo. Paulo aqui nos ensina que o segredo de uma vida feliz, a felicidade, não é encontrada em nada no externo. Em nenhum lugar fora de nós podemos encontrar a felicidade. A felicidade é um certo estado da alma, quando preenchida com a paz de Deus, que é iluminada com a luz do Evangelho. Acredite, o segredo para ter uma alegria constante está em observar e guardar a palavra de Deus em seu coração. O salmista disse: guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Alegre-se sempre, guarde os mandamentos do Senhor, tenha a alegria dentro de você e não busque a alegria nas coisas externas, pois nada neste mundo poderá substituir a alegria que emana do nosso Deus. Dentro do primeiro tópico, temos o segundo versículo separado para a nossa meditação, que se encontra em 1 Tessalonicenses 5, 17, que diz assim: orem continuamente. Nesse versículo, Paulo diz: orem continuamente. Paulo não está se referindo que o cristão deva ficar de joelhos o tempo todo e de mãos levantadas continuamente. Ele se refere à oração mental, que significa uma mente cristã que fica atento para não pecar contra Deus. O segredo da oração constante é termos vigilância para que nossos olhos, ouvidos, mente e coração não fiquem inclinados a fazer o mal, não fiquem inclinados a aceitar o pecado como sendo passivo nos nossos corações. Para que possamos ter uma oração constante, precisamos estar sempre com as nossas mentes focadas no Senhor Jesus, desviando do mal, para que possamos ser colocados na qualidade de justo, assim como a Bíblia se refere a Jó, um homem íntegro, o justo, temente a Deus e que se desviava do mal. É assim que tem que ser o comportamento do cristão. Dentro do tópico alegrar-se, orar e ser grato sempre, temos o terceiro versículo, que também se encontra em 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 18, que diz assim: dei graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus
para vocês em Cristo Jesus. Podemos perceber a ação da triunidade de Deus nos conduzindo ao centro da sua vontade através dos acontecimentos da vida. É através dos acontecimentos da vida que percebemos a nossa fragilidade diante de Deus e a nossa necessidade de termos uma comunhão plena com Deus. E para que essa comunhão possa acontecer, é necessário que na Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, dentro do processo da salvação, cada um trabalhe de acordo com o propósito que lhe foi determinado. Cristo, o autor da salvação, o autor e consumador da salvação, intercede por nós a Deus, pedindo para que nossos pecados sejam perdoados. Ou seja, a ação do Espírito Santo nos conduz até Cristo e Cristo nos aponta o caminho até o nosso Deus. Não existe outra forma. E são os acontecimentos da vida que nos levam a entendermos a fragilidade que somos e que temos diante das circunstâncias tão diversas que a vida possa nos impor. Portanto, Paulo está dizendo: deem graça em todas as circunstâncias, porque isso é propósito de Deus, essa é a vontade de Deus. Sendo ela a vontade de Deus, temos que estar gratos e atentos para entendermos, e muitas vezes nem precisamos entender o propósito de Deus, apenas temos que aceitar, porque não tem outra coisa a fazer a não ser darmos graças e seguir a vida conforme já foi determinado por Deus antes da fundação dos tempos. Não adianta ficar pensando nas coisas que você não pode realizar. Pense nas coisas que você pode fazer junto com Deus, para que Deus possa te conduzir a caminhos tranquilos e suaves, conforme a sua onisciência. Mas não se preocupe, se em alguns momentos este caminho estiver cheio de pedras, se este caminho estiver cheio de obstáculos, pois faz parte do propósito de Deus para o nosso crescimento espiritual, para o nosso crescimento emocional. Portanto, a Bíblia diz: dê graças em todas as circunstâncias, pois essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para conosco. Precisamos ter sempre em nossas mentes que a nossa alegria não pode estar condicionada às diversas circunstâncias que a vida nos impõe. Precisamos buscar do Senhor a alegria necessária. E para que possamos ter essa alegria necessária, é necessário estarmos orando o tempo todo, com a nossa mente focada no Senhor, e a nossa mente não focada no problema, mas focada na solução que vem de Cristo Jesus. E sermos gratos, porque os problemas que enfrentamos na vida nos transformam em pessoas melhores, mais fortes e mais gratas a Deus por tudo que passamos. Quero orar por você neste momento. Feche seus olhos. Eu quero que você pense: como está a sua vida com Deus neste momento? Vamos orar? Querido Deus, queremos te agradecer, Pai, por todos os benefícios que o Senhor tem nos feito. Te agradecemos, Deus, porque o Senhor é o nosso Deus, o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Pai, não sei a pessoa que está vendo esse vídeo agora, qual é a sua situação diante do Senhor, e não sei também qual é a sua situação mediante tantas provações que estamos vivendo. Mas quero pedir ao Senhor que fortaleça a fé do teu servo, que ele possa, o Senhor Jesus, buscar, praticar todos os dias a alegria que vem do Senhor, buscar através da oração as respostas e também o refrigério necessário, e dar graças ao Senhor por tudo que o Senhor tem permitido que nós venhamos a passar, porque nada foge das tuas poderosas mãos. É o que eu te peço e te agradeço no nome de Jesus. E assim encerramos esse primeiro tópico. Quero compartilhar com os irmãos os outros 6 tópicos que nós estaremos estudando sobre os 7 comportamentos diários da vida de um cristão. Que Deus te abençoe. Castelo forte é o nosso Deus, escudo e boa espada, com seu poder defende os seus.
astúcias infernais, iguais não há na terra. Triunfa na batalha. Sim, que a palavra ficará. Sabemos com certeza, pois ela nos ajudará com armas de defesa. Se temos de perder família, bens, poder, embora a vida vá, por nós Jesus está e nos dará ser rei.